Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença. O meu nome é Mara Queiro, faço parte da equipa da QSR, uma empresa de consultoria de recursos humanos no setor aeroespacial, marítimo e energia. Faço hoje aqui uma apresentação relacionada com um tema bastante evidente e bastante premente nos dias de hoje, que é relacionado com a questão dos profissionais que o futuro nos reserva. Portanto, já todos nós percebemos que estamos a viver tempos de mudança. Já todos nós percebemos que durante este período de pandemia tivemos aqui várias situações às quais nós tivemos que nos adaptar muito rapidamente. Portanto, o mercado de trabalho mudou, sem sombra de dúvida, transformou-se numa realidade em que temos novos modelos de trabalho, temos novas relações pessoais, profissionais e também, obviamente, fomos sujeitos a novas aprendizagens. Então, conceitos como digitalização, soft skills, hard skills, o Covid é inevitável, não é? Reskilling, upskilling, o tão falado trabalho remoto, portanto o home office, todos estes temas entraram pela nossa casa adentro, digamos assim, nestes últimos meses, neste último ano e meio. E, efetivamente, são grandes desafios do século XXI. Portanto, nós, empresas, nós profissionais, nós, pessoas, vivemos um mundo de muita incerteza neste momento. Estamos, alguns de nós, a regressar ao chamado normal, digamos assim, mas todos nós temos muitas incertezas relativamente ao futuro do trabalho. Portanto, relativamente aos profissionais que o mercado de trabalho procura. E, acima de tudo, que competências é que estas pessoas devem ter para fazer necessidade aos desafios das empresas, aos desafios do mercado, ao desafio global, efetivamente, que o mundo neste momento atravessa. Portanto, de facto, todas estas questões têm sido levantadas e têm vindo a ser trabalhadas, mas há uma certeza que nós temos, e a certeza que nós temos é que, de facto, nada volta a ser como antes. Pode haver aqui algumas situações que de certa forma consigamos recuperar, mas há toda uma série de questões que vão ter que sofrer muitas alterações. Portanto, eu trago-vos aqui alguns números que eu penso que são uns indicadores bastante interessantes para podermos trabalhar e para podermos explorar, em que nós temos vindo a perceber que as competências profissionais vão mudar. E há uma série de competências que têm que ser trabalhadas face à necessidade do mercado de trabalho, face aos vários setores da economia. E percebemos também que todas estas competências estão a ganhar uma dimensão a nível global. Portanto, para vos trazer aqui uma noção, 35% das competências profissionais vão sofrer alterações, ou vão mudar na sua totalidade, ou vamos ter que fazer aqui alguns upgrades. Infelizmente, 75 milhões de profissões irão desaparecer, algumas delas já começaram a desaparecer, infelizmente. Portanto, com toda esta questão da pandemia, houve uma série de profissões que acabaram por ficar para trás, ou porque não se adaptavam, ou porque não conseguiam corresponder à realidade que estávamos a viver no momento. Temos 1 bilhão de profissionais que até 2030 vão sofrer um processo de reskilling, portanto, as capacidades estão lá, necessitam de ser reajustadas ou readaptadas à realidade que a empresa tem neste momento, e todos vocês sabem que nesta era do digital há toda uma série de competências que têm que ser ajustadas e têm que ser trabalhadas. Mas há aqui também um novo desafio, que são 133 milhões de profissões vão existir, novas profissões vão existir. E aqui é que está o cerne da questão, não é? Que profissões são estas? Estamos a falar de que tipo de empregos e, por sua vez, implica esta questão: que tipo de profissionais nós vamos ter que colocar no mercado? E então, que formação é que vamos dar a estas pessoas? Que competências é que elas têm que ter para enfrentar o mercado de trabalho? Então, há aqui uma palavra que eu gosto bastante, está relacionada com a capacitação. E, efetivamente, capacitar é urgente. Nós precisamos muito de capacitar os jovens, precisamos muito de capacitar os futuros profissionais. Nós, profissionais à data, atuais, que estamos a trabalhar, que estamos no ativo, precisamos e sentimos essa necessidade de ser capacitados para os desafios que vêm. Portanto, dotar com ferramentas
para que as competências do futuro sejam já trabalhadas hoje. Portanto, nós temos que começar já no imediato a trabalhá-las. Durante uns bons anos, portanto há relativamente 4, 5, 6 anos, ouvimos muito este chavão das hard skills, as competências técnicas muito fortes, muito evidentes nas empresas, fator até de diferenciação em projetos e em setores. Mas temos vindo também a falar bastante da questão das soft skills. Já antes da pandemia, nós trabalhávamos, nós QSR, e junto com as universidades e com as empresas, trabalhávamos esta questão das soft skills. Aquelas competências que muitas delas podem ser inatas, mas que também podem ser trabalhadas e podem ser limadas, digamos assim. Mas, entretanto, em março de 2020, atravessou-se uma pandemia, não é? E então surgiu aqui uma nova competência, as digital skills. E todos estão aqui nesta sala de certeza que passaram por isto, não é? Todos fomos confrontados da sexta-feira para a segunda. Ok, agora como é que vou trabalhar, como é que vou colocar em prática os meus conhecimentos em casa, através do computador. Portanto, e este desafio foi de facto aqui muito, muito, muito importante. Eu acredito que tenha sido superado na maioria das vezes, mas faço aqui uma ressalva. As digital e as soft skills são de facto o futuro, têm que ser trabalhadas em conjunto, porque uma sem a outra, quase certeza que vai ser impossível delas resistirem individualmente. Então aqui a capacitação, na minha perspectiva, eu sinto que só é 100% garantida se nós tivermos capacidade de iniciativa. E a capacidade de iniciativa hoje em dia às vezes fica um bocadinho aquém. Ou porque não é estimulada nas universidades, ou porque não é estimulada nas nossas empresas, ou até mesmo porque nós próprios não nos estimulamos a procurar uma solução, a procurar um desafio, ou até mesmo a procurar uma nova aprendizagem. Quantos de nós, neste período de pandemia, não se viu forçado a isto, não é? Acontece aqui qualquer coisa neste momento, vou pesquisar na internet, vou ver que cursos é que há, vou ver que formações é que há. Portanto, eu tenho que ter capacidade de iniciativa, eu tenho que ser o motor, eu tenho que ser o arranque para conseguir ganhar e trazer esta capacitação para o meu lado. Portanto, treinar, desenvolver habilidades são muito importantes a nível pessoal e a nível profissional. Trazem uma vantagem competitiva brutal, são um fator de inovação bastante significativo nas empresas, há uma redução bastante significativa do turnover, como é óbvio, e há aqui a nossa valorização pessoal. Então eu trago-vos aqui, e deixem já passar aqui o slide, uma lista de competências que foram identificadas pelo Fórum Económico Mundial, portanto foram identificadas em 2020, e serão aquelas competências que serão as mais requeridas, digamos assim, pelas empresas e pelo mercado de trabalho em 2025. Obviamente que estamos a falar em competências que foram criadas há sensivelmente 1 ano e meio, mas nesta lista de competências o Fórum Económico Mundial já fez aqui uma diferença, já colocou, já as catalogou para ser mais fácil até mesmo delas serem trabalhadas em conjunto. E se repararem, e fazendo aqui uma análise muito, muito rápida, nós temos já 4 grandes segmentos de competências que estão relacionadas com a resolução de problemas, com a autogestão, trabalhar com pessoas, algo que nunca se calhar tínhamos pensado bem, porque era tão natural, digamos assim, e o desenvolvimento e uso da tecnologia tão premente e tão importante nos dias de hoje. Portanto, estas habilidades, estas competências, como lhe quisermos chamar, são para serem, digamos, são estarão no seu auge em 2025. Mas eu muito honestamente acredito que esta pandemia acelerou bastante esta necessidade destas competências já ao dia de hoje. Portanto, acredito que possivelmente início de 2022 estas competências já tenham de levar aqui uma reorganização, uma reestruturação, mas não fugirá muito disto. Acredito que não fugirá muito disto, porque de facto os desafios estão aqui. O pensamento analítico, não só um pensamento analítico, mas que seja inovador, portanto que traga toda uma área de inovação e de desenvolvimento e de resolução de problemas para a empresa. Extremamente importante. Questões como a liderança e a influência social, resiliência, tolerância
e stress e flexibilidade, tudo aquilo que nós passámos na pandemia. Portanto, todos fomos resistentes, todos fomos tolerantes, todos tivemos estas competências quase que adquiridas de uma forma natural ou às vezes de uma forma forçada. Então eu coloco aqui esta questão: que futuro é este? Estamos a falar do quê, concretamente? Estamos a falar de que desafios para as empresas, para os alunos, para as universidades? Acredito que seja efetivamente uma mudança de mindset, em que nós temos, por um lado, as empresas, que têm que obrigatoriamente adaptar novos modelos de trabalho. É evidente, já acontece, já existe. As empresas trabalharam na sua grande maioria remotamente. Estamos numa fase em que estamos a regressar. Há muitas que estão a regressar, não digo 100%, mas 50%, em que estão um período do tempo a nível remoto e outro período do tempo no escritório. Portanto, o chamado modelo híbrido. E este novo modelo de trabalho tem que ser atrativo para as pessoas. A empresa tem que ter uma visibilidade e tem que gerar uma confiança para atrair talento. Nós sabemos que os jovens hoje em dia procuram uma empresa pelo desafio que ela lhe coloca, pelo projeto em que ela pode dar visibilidade a este profissional, mas há muito mais. Aquilo que existia na época, por exemplo, dos meus pais, em que tínhamos um emprego para a vida, não é? Queríamos estar naquela empresa X, termos um contrato fixo, ganharmos bem e crescermos profissionalmente dentro dessa empresa. Isto hoje em dia não acontece, não vai acontecer, e as empresas também têm que se adaptar a esta realidade. O digital é fundamental e acaba por ser parte da estratégia do negócio. Temos que perceber se efetivamente é possível avançar com modelos que sejam mais ágeis ao nível da descentralização. Portanto, não concentrar tudo nas direções, nas chefias intermédias, mas sim dar margem para que a tal criatividade surja e que as pessoas consigam trazer inovação e trazer novos desafios também para a empresa. O maior foco nas soft skills, portanto, eu penso que aqui as empresas já estão, de certa forma, a trabalhar sobre isto. Há efetivamente uma necessidade de uma competência técnica, mas também há toda a componente relacional e interpessoal que é muito importante para que a pessoa se integre no grupo de trabalho. A mentalidade do lifelong learning é extremamente importante. Temos jovens que querem mais do que um contrato de trabalho e mais do que um bom salário. Queremos jovens que querem políticas de diversidade, que querem uma empresa que trabalhe as questões da sustentabilidade, da inclusão. Portanto, todos estes tópicos aqui é de facto uma mudança de mindset para as empresas, mas não só. Portanto, a própria academia que forma estes jovens tem que ter os planos curriculares mais flexíveis, um ensino mais prático, portanto tem que ser um ensino mais dinâmico e mais colaborativo, portanto mais centrado no aluno, nas perspectivas do aluno e na evolução do aluno do que propriamente na instituição ou do professor que leciona a disciplina. E uma maior proximidade à indústria. Aqui é um fator extremamente importante porque nós só conseguimos trazer bons profissionais para a indústria se eles já efetivamente tiverem um contacto e uma proximidade com esta realidade. Em relação aos alunos, é importante que esta aprendizagem ativa ganhe cada vez mais contornos, portanto que eles sejam ávidos de ter novos conhecimentos, portanto procurem novas formas de aprendizagem, não só a tradicional que a universidade nos traz, mas há uma série de aprendizagens que são possíveis e que saem do comum, que saem do tradicional. Antecipar a entrada no mercado de trabalho através de estágios, através de teses de mestrado, através de experiências com Erasmus. Um maior foco nas soft skills, portanto ao nível da criatividade, pensamento crítico, inovador, portanto maior dinamismo à forma de trabalharem também, e aqui acreditar no seu potencial. Eu conheço muitos jovens e trabalho com muitos jovens que por vezes têm tudo isto, mas depois não têm a confiança suficiente e não acreditam que efetivamente eles podem ser capazes. Então, só aqui para ser um bocadinho mais rápido, a nível do posicionamento da QSR. Portanto, nós ao longo dos anos temos vindo a trabalhar todas estas questões das competências com estes três intervenientes que falámos anteriormente. Um trabalho próximo da indústria, um trabalho próximo da academia e um trabalho que tem aqui um end user, neste caso, que é o aluno. Trago aqui três exemplos
o Talent Hub, que é a área da qual eu faço a gestão, que sou a manager, em que nós trabalhamos para que o gap que existe entre a academia e a indústria seja cada vez mais reduzido, portanto que nós consigamos, não digo fazer com que estes dois polos andem de mãos dadas, mas que estejam o mais próximo possível para que consigamos dar a resposta que a indústria precisa. Temos o Mariar, que é um projeto que teve início este mês de outubro, portanto é um projeto que tem 2 consórcios, tanto o AED, portanto o Consórcio Aeroespacial e Aeronáutico, e o Fórum Oceano, portanto da área marítima. É um projeto de sensibilização para os mais jovens, sensibilizá-los para as carreiras nestes setores, fazê-los ver que não existem só aquelas carreiras tradicionais que nós conhecemos, mas que há todo um mundo de possibilidades e de profissões para os quais eles podem ingressar e que, obviamente, devem de explorar e perceber que há aqui 2 setores muito importantes, muito interessantes e com um crescimento bastante significativo em Portugal. Depois temos aqui o nosso polvo, que é o Superpolvo, é um programa criado por nós, pela QSR, em que cada um dos tentáculos deste Superpolvo é uma competência. Este programa tem vários níveis, tanto um nível mais inicial, que é dedicado aos alunos nas universidades, em que nós vamos explorar e capacitá-los em cada uma destas competências, e depois um nível mais avançado, em que já é trabalhado ao nível das empresas, portanto, em que é feito um diagnóstico e é trabalhado diretamente com as empresas a competência que é identificada nesse diagnóstico. Portanto, o tempo passa, não é? E eu queria muito apresentar e chamar os meus convidados ao palco. Eu vou já passar aqui. Tenho Filipa Lourenço, Chief Operations Officer da Omnideia. Olá, Filipa, obrigada, bem-vinda. Podes sentar aqui, por favor. Olá, Mara, boa tarde. Tenho o Garcia Rogério, que é um aluno de mestrado de Engenharia e Gestão Industrial do Instituto Superior Técnico, que está a fazer estágio com... Podes ter aqui, por favor? Aí, sim, que está a fazer estágio num cliente da QSR. E temos o Ricardo Mesquita, da nova School of Business and Economics, que se junta a nós por videoconferência. Olá, Ricardo, boa tarde. Bem-vindo. Obrigado por terem. Então, eu vou-me só sentar e vou dar início então aqui à nossa conversa. Obrigada aos 3 pela presença, obrigada pela disponibilidade e acima de tudo pelo vosso empenho também em discutirmos estes temas. Filipa, começo por ti, portanto vamos dar prioridade às senhoras. Falando aqui de todas estas mudanças que efetivamente as empresas estão a sofrer, vocês sentem que este mindset face aqui a novas necessidades, a novos recursos humanos, já está a ser considerada pelas empresas ou achas que ainda é um assunto a ser pensado aqui a médio prazo, digamos assim? Olá, Mara, boa tarde. Quero desde já agradecer-te a oportunidade de estar aqui hoje. É um grande prazer poder estar num evento desta magnitude. A Omnideia, como tu sabes, é constituída por um grupo de empresas que estão espalhadas por toda a Europa. Nós atuamos maioritariamente no setor do espaço, estamos sediados em Lisboa. Temos neste momento 2 satélites a operar em órbita, o que possibilita termos aqui Portugal com um marco no que é o setor espacial nacional. Para além disso, somos uma empresa que tem um portfólio de componentes qualificados para voo e estamos neste momento também a capacitar a nossa empresa para sermos uma empresa com capacidades de integração de sistemas para podermos oferecer um serviço completo dentro deste setor do espaço em Portugal. Respondendo à tua questão, sim, é pertinente. Obviamente as empresas têm que ter esta capacidade e têm que estar sensibilizadas para este problema. Nós tivemos estas questões todas com a pandemia, portanto, o que é esta questão de capacitar as empresas para ter esta capacidade e esta noção de, não perdendo o contacto interpessoal entre as equipas, mantê-las focadas num objetivo sem podermos traçar o caminho pelos funcionários. Portanto, temos que ter aqui os objetivos muito bem delineados e dar-lhes esta capacidade de poderem ser autónomos no seu próprio caminho. Ok, muito bem. Então, e no caso da Omnideia, como é que consideras que é aqui
o futuro profissional dentro da vossa organização. Portanto, certamente que há muitos desafios, portanto, e tu já falaste sobre eles, portanto, e com a disrupção que a pandemia provocou no mercado de trabalho, certamente que vos deu a consciência de que é necessário um novo profissional. Vocês estão implementados em vários países. Como é que tu dirias que este novo profissional seria para a Omnideia? Portanto, este novo profissional tem que estar alinhado com esta estratégia em tempo real, que muda o mindset da empresa. Portanto, o que é que acontece? Nós, nós já tínhamos no passado algumas políticas de teletrabalho, de regime de teletrabalho, mas não tão intenso. Neste momento, não tendo contacto direto no dia-a-dia com as pessoas, portanto, este afastamento pessoal, nós temos que lhes dar desafios à distância e, portanto, eles têm que estar e sentir-se motivados e não podemos estar, e por isso atuamos como um grupo e não como uma empresa, para podermos responder também às necessidades da própria pessoa, contemplando isto com os objetivos da empresa em tempo real. Esta é a grande diferença. Já não há estratégia há 10 anos, não pode haver. Não existe já, exatamente, já não é possível. Então, há alguns conselhos que queiras deixar aos jovens que nos possam estar aqui a ouvir e que estão prestes a integrar o mercado de trabalho? Sim, claro. Eu acho que é necessário em Portugal eles começarem a ser mais autónomos. Eles precisam de ter esta capacidade de resolver o problema e não estar à espera dos processos, das metodologias, como era no passado. Portanto, hoje em dia, os processos e as metodologias são bons para nós percebermos como é que se podem fazer as coisas, mas há outras alternativas, há outras maneiras. E nós estamos em tecnologia, estamos em ciência, portanto, temos que ter este mindset diferente, de podermos colaborar com as diferentes áreas e podemos também ajudar as empresas a continuar a desenvolver estas competências. Portanto, eles têm que se preparar não para alguém que lhes diga como fazer o caminho, mas para alguém que lhes diz, nós precisamos de chegar a este caminho. Como é que chegamos lá? E eles conseguem autonomamente, claro, com ajuda, com apoio, com suporte. Exatamente. Portanto, eu acho muito importante esta ponte de ligação depois às universidades, como tu sabes. Nós estamos sediados dentro de uma universidade e temos esta colaboração próxima e é muito importante. Faz toda a diferença, sim, não é? porque eles não podem estar só no ensino clássico, eles têm que vir para as empresas, perceber o mercado de trabalho, tal como se faz na área da saúde e noutras áreas. Vamos pegar nesse tópico. Obrigada, Ricardo, obrigado eu, Filipa. Ricardo, vamos pegar aqui neste tópico e é muito importante e nós sabemos, e tanto eu como o Ricardo e como a Filipa e o Garcia trabalhamos próximo destas áreas e sabemos que há muitas empresas que têm parcerias de colaboração, têm programas de trainee, mas infelizmente apenas uma pequena parte dos alunos consegue participar e uma pequena parte das empresas consegue promover estes programas. Aqui a minha questão, Ricardo, será mais neste sentido, portanto, porque é que em Portugal as universidades não têm como bandeira a educação 4.0, portanto, aquela educação 4.0 que hoje em dia já se fala tanto e que é baseada no learning by doing. Porque é que há alguma razão efetiva para haver este afastamento da indústria? Ora, antes de mais, obrigado pelo convite e pela provocação. Eu felizmente não posso responder por todas as universidades portuguesas, posso sim falar um bocadinho sobre o que é que estamos a fazer na nova SPE, na Escola de Gestão e Economia, este campus novo que temos em Carcavelos, e para lá do trabalho que fazemos no âmbito das licenciaturas e dos mestrados, o foco da minha missão é mais na área de educação executiva, exatamente construindo essas pontes com o mundo corporativo. E, portanto, eu não me revejo necessariamente nessa análise, porque eu acho que há todo um trabalho que está a ser feito, não só a colocar talento ainda antes de terminarem o seu programa, seja undergrad, licenciatura, seja mestrado, ao longo das suas experiências de aprendizagem, há várias componentes através de laboratórios e através daquilo que nós chamamos de PBLs, Project Based Learning, onde procuramos que os alunos, com a ajuda de faculty, e das próprias empresas possam fazer parte da resolução de problemas reais, contribuindo para essa mesma solução, através de um novo approach, não é? Com Sim, claro. Par de olhos frescos. Muitas vezes as próprias empresas, nós temos um exemplo de um espaço que está dentro do campus, que é o Pindos & Go, que é um espaço que não tem, que é cashless, portanto não só se pode pagar utilizando a app,
e tipicamente os frequentadores desse espaço têm entre 18 e 24, 25 anos, e exatamente têm todo um padrão de consumo e de mobilidade, enfim, completamente diferente, ticket médio por aí fora, diferente daquilo que poderá acontecer noutros espaços. Portanto, o próprio campus está dotado com um determinado tipo de equipamentos e de soluções que permitem que os próprios alunos já vivam isso no seu dia-a-dia. Aquilo que também procuramos incentivar, e nomeadamente no trabalho que estamos a fazer na área de inovação, e aquilo que também me traz a esta conversa, tem muito a ver com o programa que lançamos do Space for Business, muito dentro da área do novo espaço e as oportunidades que existem, é exatamente dotar profissionais, jovens, empreendedores com os skills, com as tais competências que permitam desenhar novos modelos de negócios, que permitam perceber as tendências futuras, para poderem também preparar-se para aquilo que ainda não existe hoje. Que era, baseando-me um bocadinho na apresentação que fizeste, Lara, vi aí vários pontos que depois mais à frente gostava também de tocar. Então, Ricardo, percebi que são, acredito que uma exceção, não é? Porque há muitas outras universidades que não o fazem, que não têm essa possibilidade. Então, em termos também muito mais genéricos e não propriamente da universidade que o Ricardo representa, mas conseguimos, de facto, se calhar tirar aqui uma ideia de que a pandemia, de que o Covid-19 foi este empurrão que faltava na mudança do ADN do ensino superior no que respeita à integração das soft skills. Sentimos que é possível acelerar este processo face aqui a esta situação? Porque sabemos que os programas estão obsoletos, não é? Portanto, há muitas queixas, digamos assim, dos alunos, que há programas curriculares que estão, de facto, bastante desalinhados daquilo que é o que o mercado procura e até o próprio aluno procura. Enfim, na instituição que eu sirvo e no meu papel, eu acho que nós temos uma série de iniciativas, e nomeadamente parte do próprio currículo e parte também do esforço e do trabalho do Brainpower da Nova, do seu faculty, dos knowledge centers, etc., que procura exatamente inverter isso. Eu acho que a palavra que usaste, e parece-me a palavra certa, é que o Covid serve como um acelerador. Mas eu colocaria essa aceleração também do lado do utilizador. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que os próprios alunos, mais jovens ou menos jovens, portanto todos nós, enquanto profissionais, nos vimos confrontados com uma necessidade de aprendizagem constante. Ela já existia, o lifelong learning não é algo que surge com o Covid, é anterior ao Covid, mas de repente nós percebemos que nós temos que saber reciclar uma série de competências e manter-nos atualizados até por iniciativa própria. Exato. Ou seja, deixa de ser algo que as empresas recomendam ou propõem aos seus colaboradores e passa também a ser o próprio colaborador, todos nós, enquanto profissionais, que temos essa capacidade e voltando também às soft skills, essa curiosidade, essa vontade de continuar a aprender para percebermos que a nossa carreira e o nosso trabalho vai mudar, vai ter aqui uma série de iterações e que nós temos que o saber acompanhar. E portanto eu acho que aí é fundamental. Acho que os currículos têm uma capacidade maior de realmente, principalmente nos programas abertos e nos programas executivos, têm uma capacidade enorme de se adaptarem àquilo que o mercado procura, nomeadamente através da customização, estando ao serviço das empresas e procurando ir ao encontro daquilo que são as suas expectativas e necessidades. Várias empresas recorreram a nós neste rescaldo da pandemia, exatamente em busca por exemplo, um aspecto que tu mencionaste, que é como é que nós conseguimos desenhar um protocolo para o trabalho híbrido ou para este regresso ao escritório, mas que afinal vai ser só parcial, e como é que fazemos? Vai estar toda a gente no mesmo espaço, alguns em casa, enfim, como é que nós nivelamos tudo isto? Portanto, eu acho que essas digital skills de que falavas estão a ser, todos nós estamos a ajudar a definir, ainda não há um guião fechado, e acho que é fundamental que essa conversa se abra, ou seja, e acho que esse é um papel que todas as escolas têm que ter, que é construir as pontes e esse diálogo para que as empresas também deem feedback e possam ver refletido nos diversos programas que vamos fazendo essas necessidades. Exato. Ricardo, falávamos da capacidade de iniciativa e referiste muito bem que também tem que partir por parte dos jovens, não é? Temos aqui um aluno, temos aqui o Garcia. Garcia, obrigada pela presença. Garcia, estás a fazer estágio na IDD Portugal. Um estágio de verão que se arrastou aqui um bocadinho até outubro, porque também tinhas essa disponibilidade. O Ricardo falava na capacidade de iniciativa do aluno.
do teu lado houve essa capacidade de iniciativa. Porquê é que tu procuraste um estágio de verão? O que é que sentiste que o estágio de verão iria fazer diferente no teu percurso académico e, consequentemente, obviamente, no teu percurso profissional? Primeiramente, boa tarde. É uma honra estar aqui. Obrigado. O estágio de verão é muito importante para a vida dos estudantes. É um grande diferencial para nós porque, para muitos estudantes, é o primeiro contato direto com o ambiente real de trabalho. O estágio de verão oferece uma oportunidade dos estudantes de aplicarem as teorias que aprendem na escola para poderem resolver problemas práticos que as empresas vivem no dia a dia. A outra coisa que o estágio de verão oferece é a adaptação ao ambiente de trabalho. Por exemplo, atualmente vimos como é que a Covid-19 criou um grande problema social e as empresas tiveram que se adaptar, como a Mara estava aí a mostrar. Por exemplo, não havia essa coisa de teletrabalho no passado. E o estágio que eu estou a fazer agora é híbrido. Tem momentos que eu tive de ir à IDD e outras vezes eu tinha que trabalhar em casa. Então, com o estágio de verão, quem não fez esse estágio não tem essa oportunidade. Eu já estou nessa dinâmica. Ok. Então Garcia, diz-me uma coisa. Certamente que já estás a fazer estágio há sensivelmente 2 meses, 2 meses e meio, não é? Não percebi? Estás a fazer estágio já há 2 meses e meio, não é? Com certeza. Na tua ótica e na tua percepção, e uma vez que ainda para mais uma questão híbrida, não é? Que competências é que tu já percepcionas que o estágio já te proporcionou? Em termos de soft skills, por exemplo, eu convivo com pessoas de cultura diferente a nível de trabalho, pessoas que pensam de jeito diferente, e me sinto que neste momento estou a ser capacitado para ser um profissional do futuro mais inclusivo, que vou poder trabalhar com pessoas de um jeito mais inclusivo, independentemente da minha cor, da minha orientação sexual, do meu gênero, ao meu país de origem. Exato. E vou poder trabalhar deste jeito, independentemente daquilo que eu sou. Então podemos dizer que já estás a ganhar competências para ser o profissional do futuro, é isso? Com certeza, o profissional do futuro. Agora, o estudante que simplesmente estuda não tem esta oportunidade. Quer dizer, essa pessoa pode mais tarde vir a construir estas competências, mas o diferencial é que ele vem a construir mais tarde. E assim pode intercalar com os conhecimentos sim, académicos. E pode não seguir a carruagem com a dinâmica, porque o mundo é dinâmico, vai mudando, e ele segue a carruagem só mais tarde. E quem já começa com os estágios de verão muito mais cedo, consegue seguir-se e adaptar-se às mudanças que o mundo de trabalho impõe muito mais cedo. E atenção que estamos a falar de mudanças e exigências a nível global. Com certeza. O nosso tempo, infelizmente, já terminou. Eu agradeço a vocês, Filipe, a Garcia, Ricardo, obrigada mais uma vez pela presença, obrigada pela disponibilidade. Temos aqui um tema que dá pano para mangas, como se costuma dizer, mas já não é possível avançarmos mais. Obrigada a todos que estiveram presentes. Obrigada, até à próxima. Obrigado. Obrigada, boa tarde.